Hoje, a gente vai mergulhar no Salmo 79, que é, sem dúvida, uma das orações mais intensas e viscerais de toda a Bíblia. É um lamento que vem do fundo da alma e um clamor por justiça. Tudo isso nascido em meio a uma verdadeira catástrofe nacional. É uma jornada que sai do desespero total e chega numa esperança impressionante. Bem, o Salmo já começa com uma cena de puro horror. O autor não perde tempo, ele já nos joga no meio da devastação. Sangue sendo derramado como se fosse água. E os corpos dos servos de Deus largados, sem direito a um enterro. Naquela cultura, não ser sepultado era a maior desonra que alguém poderia sofrer, uma humilhação terrível. Essa imagem, forte e chocante, já prepara o coração para a oração que vem a seguir. Para a gente conseguir entender a profundidade dessa dor, é preciso conhecer o pano de fundo. A maioria dos especialistas concorda que esse salmo foi escrito logo depois da destruição de Jerusalém e do seu templo pelos babilônios lá em 586 a.C. Foi, sem dúvida, uma das maiores, se não a maior tragédia na história de Israel. A destruição é descrita em várias camadas, sabe? Primeiro, a invasão da tua herança, que é a terra que Deus havia dado ao povo. Depois, a profanação do templo, o que era um ataque direto ao sagrado. A própria cidade de Jerusalém, o coração da nação, vira um monte de escombros. E talvez a parte mais doída, a desonra dos corpos dos fiéis, servindo de comida para os animais, e a humilhação de virar motivo de piada para as nações ao redor. O salmo é atribuído a Asaf ou à sua escola de músicos. E o que torna esse lamento tão forte, tão real, é que os detalhes são tão vivos que tudo indica que o autor viu aquilo tudo acontecer. Ele foi uma testemunha ocular, alguém que viu os corpos no chão, que ouviu as zombarias, que sentiu a dor da cidade destruída. É por isso que a oração é tão gráfica, tão pessoal. Depois de descrever todo esse cenário de dor, o salmista faz o que lhe resta. Ele se volta diretamente para Deus, e é nesse momento que a oração muda de tom. O lamento vira um clamor, um grito desesperado, que é o ponto de virada de todo o salmo. Essa é a pergunta-chave do salmo, lá no versículo 5. E repare bem, ele não pergunta por que isso está acontecendo. A pergunta é, até quando? Isso faz toda a diferença. Não é um questionamento da justiça de Deus. É um apelo de alguém que crê, perguntando quando o castigo vai ter um fim. É reconhecer que Deus está irado, sim, mas suplicar para que essa ira não dure para sempre. A palavra hebraica para zelo também pode ser traduzida como ciúme. Mas olha, não dá para pensar no nosso ciúme, que é egoísta e inseguro. O zelo de Deus é outra coisa. É como o amor protetor de um marido fiel pela sua esposa. É um compromisso apaixonado com a honra dele e com o bem do seu povo. A partir daqui, a oração dá uma virada brilhante. O salmista muda sua estratégia. Ele começa a apelar a Deus não com base no sofrimento do povo, mas com base em algo ainda maior, o próprio caráter e a reputação de Deus. O apelo tem duas faces. Por um lado, é um clamor por justiça. Deus derrama teu furor sobre as nações que te ignoram e que fizeram tudo isso. Mas, por outro lado, tem uma confissão muito honesta. Senhor, não se lembre dos nossos pecados do passado, mas tenha compaixão de nós. O salmista sabe que aquela tragédia não veio do nada. Então, o ponto central do argumento é esse. A base do apelo não é o merecimento do povo, mas a glória do próprio Deus. As nações vizinhas estão zombando, perguntando, cadê o Deus deles? Por isso o salmista argumenta que a reputação de Deus está em jogo. Ele pede ajuda pelo teu nome, não porque Israel mereça, mas porque a honra de Deus precisa ser defendida. Lá no versículo 9, o salmista pede que Deus perdoe os nossos pecados. A palavra usada aí tem a ver com expiação, com a ideia de cobrir os pecados. E agora, pensa comigo. O templo e todo o sistema de sacrifícios estavam destruídos. Então esse pedido era um ato de fé absurdo. O salmista estava olhando para além dos rituais, buscando uma cobertura definitiva para o pecado, que só o próprio Deus poderia oferecer. E essa busca por salvação, por essa expiação definitiva, no Antigo Testamento, aponta diretamente para a sua realização no Novo Testamento. É incrível ver como cada clamor desse salmo se conecta perfeitamente com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Jesus é a resposta completa para cada dor desse salmo. A desonra dos corpos jogados em Jerusalém, Cristo sofreu a desonra máxima na cruz. O clamor por expiação, a morte de Jesus é o sacrifício perfeito, a cobertura definitiva para o pecado. Aquela zombaria das nações, onde está o Deus deles?
A ressurreição de Cristo cala-se a pergunta para sempre com o poder de Deus. E por fim, o povo, chamado de ovelhas do teu pasto. Jesus é o grande pastor, que reúne e cuida do seu rebanho para sempre. Isso reforça uma verdade central: a salvação é só pela graça. Da mesma forma que o salmista não apelou por mérito, mas pela compaixão de Deus, o sacrifício de Cristo é a maior demonstração do amor de Deus por nós, quando ainda éramos pecadores. É a base da expiação o que o salmista buscava com tanta fé. Depois de passar por tanta angústia, por tanto apelo, o salmo termina com uma virada impressionante. Ele olha para o futuro com uma promessa cheia de confiança, uma promessa de adoração. Essa transformação do choro em louvor é um modelo de fé poderoso. Mostra uma confiança que não se abala no caráter de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece sombrio, sem esperança. O salmista não tem nenhuma evidência de que as coisas vão melhorar, mas ele confia na fidelidade de Deus, naquilo que ele já fez no passado. Com essas palavras finais, o salmista declara uma certeza: Deus vai restaurar o seu povo. E qual será o resultado? Eles se tornarão testemunhas eternas, proclamando os louvores de Deus de geração em geração. A escuridão total do começo do salmo dá lugar a uma luz de esperança que nunca se apaga. O Salmo 79, no fim das contas, nos oferece um modelo de como orar quando estamos sofrendo. Ele nos ensina que fé de verdade não é a ausência de dor, mas a confiança em Deus apesar da dor. Mostra como a gente pode levar a nossa angústia mais profunda a Deus e transformá-la em um apelo, não só por alívio ou por vingança, mas para que no fim o nome e a glória de Deus sejam exaltados. E essa é a reflexão que fica pra gente.